Eu tô pensando em criar um vlog, mas eu ainda não sei o que eu ia falar exatamente nesse vlog. Talvez esse seja o primeiro vídeo. Hoje é dia 2 de janeiro de 2025, então o ano praticamente acabou de começar. E eu acho que eu vou começar gravando um vídeo falando um pouco sobre os livros que eu quero ler em 2025. Detalhe, eu vou colocar aqui uma lista de metas, mas eu não tenho a intenção de fazer com que isso aqui seja algo que eu precise ver daqui a um ano para ver se eu cumpri ou não. Não vou colocar esse peso. Vai ser uma coisa assim, que eu tô afim de fazer, e se eu não fizer também tá tudo bem, não vou colocar essa pressão. Tudo bem também se a vida acontecer e mudar meus planos e por algum motivo eu não conseguir cumprir, tá tudo ótimo. Mas eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso, porque vai que, né? Então vamos lá. Eu tenho um caderninho aqui que eu adoro anotar pensamentos, coisas e etc. que eu tenho. E aí eu coloquei a lista aqui também. Esse ano eu quero ler livros clássicos. Faz um tempo já que eu pretendo, gosto muito de ler, eu leio muito, mas eu noto que a literatura mais clássica, assim, e não um clássico coisas muito grandiosas, não, tá? São clássicos aqueles que normalmente as pessoas todas leem ou que já leram e que eu não conheço a história. Como assim eu não li isso ainda? Essa é mais ou menos a ideia que eu pensei para essa lista. Eu escolhi um número relativamente pequeno de livros, mas eu penso que é importante ler esses livros para mim, que sou uma pessoa, me considero uma leitora que gosta de ler, não ter lido esses livros para mim é um absurdo. O primeiro livro que eu coloquei aqui é Rebeca. Eu não sei pronunciar direito o nome da autora, tá? Vou colocar no Google melhor, eu tô falando muito errado. Daphne du Maurier. Daphne du Maurier. Daphne du Maurier. Será que é isso mesmo? Ou é francês isso? Ela foi uma escritora britânica, ela nasceu em Londres. Então acho que é isso mesmo, Daphne du Maurier. Vamos manter assim. Ela tem um livro chamado Rebeca, que é um clássico, posso estar errada, mas ouvi dizer que é um clássico da literatura gótica. Onde que eu conheci esse livro? Eu fui no chat GPT e eu coloquei lá que eu queria ler um livro que tivesse a mesma vibe de O Morro dos Ventos Uivantes, e aí ele me recomendou Rebeca. E eu vi que Rebeca tem alguns filmes, inclusive um deles de 1940, se eu não me engano, que foi dirigido pelo Alfred Hitchcock. Cara, sensacional. Falei, vou ter que ler esse livro. Eu já tenho Rebeca em casa, eu tenho ele físico, e eu estou terminando, então vai ser uma coisa legal. Já o primeiro clássico que eu vou começar esse ano vai ser Rebeca. O próximo é O Retrato de Dorian Gray. Como assim eu nunca li O Retrato de Dorian Gray? Tipo, é um clássico, sabe? E eu nunca li. Nunca li mesmo. É um absurdo eu nunca ter lido O Retrato de Dorian Gray. É vergonhoso falar uma coisa dessa, mas eu nunca li. Então, esse ano vai ser o ano que eu vou ler O Retrato de Dorian Gray, se tudo der certo. Outro livro, Hamlet. Hamlet é do Shakespeare. Eu li, nesse ano que passou, 2024, eu li Romeu e Julieta. E assim, não vou falar que uau, que livro magnífico de eu ter lido e ter ficado super animado de ler, não, mas eu acho que tem livros que são importantes. Por exemplo, O Morro dos Ventos Vivantes, que eu também li em 2023, e foi um livro que, de verdade, foi difícil para mim terminar. Mas é um livro que eu respeito muito. Acho que a ideia de ler livros clássicos, às vezes, você vai gostar muito deles e às vezes você vai respeitá-los. O Morro dos Ventos Vivantes eu não me arrependo de ter lido, eu gostei de ler, mas eu achei ele bem denso. Teve momentos que eu falei, gente, isso aqui não vai acabar. Mas eu leria de novo, eu acho que é importante ler, tá? E por isso que eu coloquei Hamlet aqui também, porque eu acho que é importante ler. Romeu e Julieta, ele não é tão cansativo igual foi O Morro dos Ventos Vivantes pra mim, mas eu eu persisti ali e eu acho que Hamlet eu vou persistir também. Esse aqui eu tenho vergonha real de dizer que eu não li. Esse aqui, pra mim, é uma vergonha nacional. Eu nunca li Frankenstein. Eu já li o Drácula, né? Mas eu nunca li Frankenstein. Eu acho que são dois livros que você anda junto, assim. Se você leu, eu acho, né? Porque às vezes não tem nada a ver a história.
mas eu acho que são literaturas assim, talvez pelo fato de ser uma criatura, uma coisa, né, muito diferente. Eu li Drácula e não li Frankenstein, tipo, pra mim não faz sentido eu não ter lido. Então, todo ano eu falo, vou ler Frankenstein, vou ler Frankenstein, nunca leio Frankenstein. Esse ano ele tá na minha lista e eu vou fazer um mega esforço. Tanto que já vou tentar comprar ele, que é pra eu já ter aqui, pra não dar nem problema de não ter. Esse daqui. Esse daqui eu acho, não faço ideia, mas eu acho que vai ser difícil de ler, esse próximo, que é A Divina Comédia. Eu acho que vai ser muito difícil ler esse livro. Eu tenho a impressão de que ele é um livro denso, eu acho. Posso estar enganada. Tenho a impressão. Volto, se eu ler, volto para dizer o que eu achei. Mas eu acho que eu preciso ler esse livro. Como assim eu nunca li a Divina Comédia? Tem livros que a gente tem que ler, tem que tentar, pelo menos. E tudo bem se às vezes você tentar e não der certo, tipo o que aconteceu comigo com O Banquete de Platão. Eu comprei O Banquete de Platão e eu tentei ler ele umas 3 vezes e eu não consegui sair das primeiras páginas. E aí eu desisti real do Banquete. Talvez daqui uns anos, quando eu tiver mais experiência com leitura, talvez eu consiga ler e tenha um bom proveito. Mas atualmente não tá funcionando pra mim, então eu desisti mesmo, ele ficou guardadinho ali na minha prateleira, tá tudo bem. Mas se eu nem tentar ler a Divina Comédia, vai ser difícil. Então, esse ano eu vou tentar ler a Divina Comédia. Esse outro aqui, eu acho que a gente tem que ler Moby Dick. Moby Dick é um clássico também da literatura. E eu acho muito estranho nunca ter lido Moby Dick. Moby Dick, eu acho que esse ano vai. Por que eu pensei em ler Moby Dick? Porque eu assisti um filme chamado No Coração do Oceano, No Coração do Mar. É um filme que foi inspirado no livro Moby Dick. Mais especificamente na pessoa que escreveu o livro Moby Dick. E eu achei incrível esse filme. É um filme, assim, sensacional, forte, eu diria, em alguns pontos, mas eu achei sensacional. E aí me deu muita vontade de ler Moby Dick, porque eles falam sobre o livro, né? O que aconteceu antes do livro ser escrito. Então eu fiquei com muita vontade, muita curiosidade de ler Moby Dick. Então esse ano eu vou ler Moby Dick. Espero, né? Um outro livro, esse daqui também é um livro que tá na minha lista, nossa, há muitos anos, porque eu gosto muito de todo esse universo, mas eu nunca parei para comprar o livro e ler, que é O Hobbit. Eu assisti Senhor dos Anéis, O Hobbit, eu assisti todos os filmes, assisti a série, inclusive, Anéis de Poder, mas eu nunca li O Hobbit. Na verdade, eu nunca li nenhum livro do Senhor dos Anéis, mas eu vou começar com O Hobbit, porque na verdade, eu comecei a ler O Hobbit um tempo atrás e eu acabei desistindo porque eu tinha ele digital. E eu não consegui engajar nele digital na época. E aí, dessa vez, eu vou comprar ele físico para ver se dessa vez vai e vou tentar insistir. Por que eu falo? Às vezes as pessoas podem me ouvir falando assim, mas você vai ler um livro que às vezes você pode até não estar gostando, mas você vai insistir. Dependendo do livro, sim. Porque pra mim, eu não sei se pra todo mundo funciona assim, mas pra mim, a leitura é um hábito. Então, às vezes, você não vai estar muito engajada para ler alguma coisa. Mas às vezes você insistindo em começar, às vezes a gente começa a ler um livro, quando vê tá mexendo no celular, tá fazendo outras coisas. Mas se a gente insiste e volta a ler, meio que parece que vem, assim, a vontade de continuar. E quando você deseja ler um livro todo e depois você se sente bem que leu. Então, eu acho que tem livros que vale a pena você insistir para tentar ler. Não quer dizer que você vai amar ele. Se tiver muito ruim, você pode parar. Mas eu acho que tem livros que vale a pena insistir. Isso aconteceu comigo em 2024, quando eu coloquei uma meta que eu tinha que terminar It, a Coisa. Aquele livro foi muito difícil para mim ler. Eu comprei ele, eu ganhei ele em 2016. E aí eu comecei a ler, achei chato, parei. Ficou mais de um ano na minha prateleira. Depois eu voltei tudo de novo, li, parei. Em 2024 eu falei, eu não consigo mais saber que este livro está na minha prateleira e nunca foi lido. Então eu comecei e terminei It, a Coisa no ano de 2024. Eu levei meses para terminar. Mas eu insisti e hoje eu me sinto muito grata de ter terminado It, a Coisa. Porque é como se fosse um objetivo na vida que eu cumpri, assim. Então, eu acho que o Hobbit vai entrar nessa mesma ideia para mim.
E eu achei muito interessante o começo do Hobbit. Não é um livro chato. Eu não consegui mesmo engajar porque eu acho que era um livro digital e eu vou migrar para o físico. Mas não é um livro chato. Achei bem interessante mesmo a história. Outros 2 livros que eu quero ler, que eu não entendo nada, mas eu escuto um podcast no Spotify que chama Noites Gregas. Nossa, é um podcast muito legal. Eu acabei começando a ouvir ele aleatoriamente. Apareceu para mim como uma sugestão, eu comecei a ouvir e eu comecei a me encantar por mitologia grega. E aí, o professor que grava, né, o podcast, ele fala muito desses 2 livros, que é a Ilíada e Odisseia, que são os livros que contam, né, toda a história da mitologia grega, pelo que eu entendi. Né? Então, tudo que as pessoas sabem sobre mitologia grega, sobre os deuses, né, é, por conta desses 2 livros. Então, eles estão na minha lista porque eu vou tentar ler eles esse ano. Confesso que de todos dessa lista, esse é o que eu menos tenho prioridade. Então, provavelmente eles vão ficar por último, mas eu quero sim ler eles em algum momento da minha vida porque eu me interessei muito por esse assunto. Nunca esperei que eu fosse gostar disso, mas eu gostei real, assim. Vale muito a pena quem tiver interesse em ouvir Noites Gregas. É um podcast muito, muito legal. Esse próximo livro, eu acho que tem, assim, o título parece ter muito a minha cara. Já deu para perceber que eu gosto muito dessa pegada de livros com suspense, um pouco de terror, criaturas sobrenaturais. E o próximo livro é nada mais nada menos do que O Médico e o Monstro. Um clássico O Médico e o Monstro. Tem livros que mesmo que a gente não tenha lido, a gente sabe que é um clássico. E como assim eu nunca li O Médico e o Monstro? Não aceito isso. Então, assim como Frankenstein, eu coloco todos eles no mesmo patamar. Frankenstein, Drácula, Médico e o Monstro, tá aqui também. Então, esse ano, se tudo der certo, se os deuses quiserem, esse ano vai. O Código da Vinci. Gente, o que é o Código da Vinci? Eu não sei de que cidade você é, mas aqui em São Paulo, faz muito tempo que eu não faço esses passeios assim, mas uns anos atrás, toda a banca de jornal aqui de São Paulo tinha o Código da Vinci, tipo assim, na prateleira. Tem aquela capa clássica que é a Mona Lisa, né? E eu nunca entendi o porquê que é a Mona Lisa ali na capa. E eu sei que é um clássico de tanto que eu vi, assim. Confesso que a maioria desses livros que eu tô falando aqui, eu nunca nem li a sinopse deles. Mas são livros que eu sei que são clássicos e tudo que eu fui pensando eu fui colocando nessa lista. O Código da Vinci é um deles. Eu não sei do que se trata. Eu sei que é um clássico porque tem muitos dele. Então, esse ano talvez vá o Código da Vinci. Quero saber do que é. Ele não é um livro muito pequeno, não. Então, talvez ele esteja aí também no mesmo patamar da Ilíada e Odisseia. Talvez não seja a minha prioridade desse ano, mas eu pretendo ler. Crime e Castigo. Eu adoro essas coisas, eu não entendo por que eu nunca li Crime e Castigo. Eu já vi muitas críticas falando mal do livro, não mal do livro em si, mas talvez da leitura. Me parece, para algumas pessoas, que não foi uma leitura muito agradável, no sentido de ser aquele livro gostoso de ler. Mas também tá tudo certo, não precisa ser também. Tem livros que são muito desconfortáveis de ler, mas que são bons livros. Exemplo, It a Coisa. É um ótimo livro, sensacional, na minha opinião, uma obra-prima, mas é chatinho de ler. Mas li e gostei de ter lido. Então, eu não sei qual é a vibe de Crime e Castigo, mas se for nessa pegada, tá tudo bem também, vou ler. O Velho e o Mar. Esse livro, eu não sabia que era um clássico, mas quando eu pedi sugestões, me disseram O Velho e o Mar, e eu fui dar uma olhada por cima e eu achei interessante a história, então eu pretendo ler ele, talvez na minha cabeça faz sentido, tá? Não precisa fazer sentido realmente, mas eu vou tentar ler ele próximo de Moby Dick, talvez tenha relação, porque eu comecei a ler neste ano que passou um livro do Gabriel Garcia Marques, que é O Náufrago. Então, como eu comecei e parei, e O Náufrago é pequenininho, é um livro pequeno de ler, vou tentar encaixar ele aqui dentro dessas leituras.
Eu vou tentar ler o Moby Dick, o Velho Mar e o Náufrago, tipo, tudo junto, assim, talvez um seguido do outro, talvez, vou tentar. Mas é isso, essa é a minha lista de livros. Eu tô tentando focar nos clássicos, que não necessariamente são clássicos em si, literários, mas são aqueles livros que eu sei que muita gente leu e que eu nunca li, que eu não entendo por que eu nunca li. Deu pra perceber que nenhum deles é brasileiro. Eu sei disso. Por quê? Eu pretendo que em 2026 eu tire o ano só para ler livros nacionais. Sim, eu tenho muita vontade de ler livros nacionais, então eu vou fazer isso. Mas eu tô me preparando até com mais repertório de leitura, porque eu quero ler muito Machado de Assis e eu já tive muita dificuldade em ler Machado. Então, esse ano eu vou focar em ler esses clássicos aqui que eu considero que talvez sejam mais acessíveis para mim. E aí, no próximo ano, eu vou ler literatura brasileira, que por incrível que pareça, pode ser um surto da minha cabeça, mas eu acho até mais complexo do que alguns outros. Então, vamos ver. E é isso. Então, essa é a minha lista de livros para 2025. Pode ser que eu tire alguns, troque, etc. Pode ser que eu não leia nenhum desses livros e tá tudo bem. Mas esse é o meu objetivo para esse ano. E eu espero que dê certo. Beijos.